Duas amigas saem para curtir a noite. Na volta para casa, elas chamam um carro de transporte por aplicativo. No meio do trajeto, uma delas percebe que a motorista cochilou. O acidente acontece. Nossa equipe conta essa história para você agora, põe no ar. A Bianca e a amiga estavam em um carro por transporte de aplicativo. A viagem, que levaria cerca de 30 minutos, foi interrompida de forma inesperada, quando o veículo bateu em um poste e atingiu em cheio esta lixeira. Segundo Bianca, a motorista teria dormido ao volante. As vítimas denunciaram que a motorista teria tentado fugir aqui do local da batida, mas um morador teria retirado a chave do painel do carro e esperado a polícia chegar. Além disso, as jovens denunciam que a motorista não deu nenhum tipo de assistência e nem arcou com os medicamentos. Ligamos para a motorista, que pediu para não ter o nome divulgado. Ela negou a falta de apoio e que teria dormido no volante. Bianca e Maria Eduarda admitiram estar sem cinto de segurança na hora da batida e sabem que o uso do equipamento poderia amenizar a gravidade do acidente. Com cicatrizes pelo corpo e o emocional bastante abalado, as jovens têm agora outro desafio pela frente: receber alguma indenização por parte do aplicativo de transporte, que até o momento não se pronunciou sobre o caso, o que só fez aumentar a angústia. Só para você entender isso, tá? Porque foi algo que a gente falou hoje. O aplicativo usado pelas vítimas enviou uma nota para a nossa produção e a gente agradece a resposta. Mas vamos lá agora para explicar o que eles disseram. Eles disseram que lamentam profundamente o caso. Informaram que no dia 18 de novembro, dia seguinte ao acidente, conseguiram contato com a mãe de uma das vítimas, onde foram oferecidas orientações sobre a cobertura e o acionamento do seguro contra acidentes pessoais disponível aos usuários. A empresa disse ainda que está à disposição das autoridades. E outros casos mais graves que agora trago para os senhores, que são de incidentes que causam em que há o ocasionamento de ferimentos graves nos passageiros. E eu gostaria de trabalhar com vocês alguns que eventualmente vocês viram notícias nas redes de televisão, também viram notícias nas redes sociais. Veja o primeiro caso aí na minha tela, o caso envolvendo um ex-BBB, o senhor Rodrigo Mussi. Este caso aqui é interessante, por quê? Porque ele estava voltando, se eu não me engano, era um jogo ou um show no Morumbi, ali na cidade de São Paulo, e na volta o motorista do aplicativo acaba por colidir na traseira de um veículo, na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento para fazer manutenção. Ele acaba então acaba batendo na traseira desse caminhão e durante essa colisão, esse BBB é impulsionado para frente, porque dizem que ele estava sem cinto de segurança. Então a pergunta que se faz aqui: pois bem, houve o acidente. O acidente foi causado por quem? E eu já adianto, o motorista depois confessa que dormiu no volante, o motorista do carro do aplicativo. Mas aqui a pergunta que se faz, a segunda pergunta é: ele estava sem cinto de segurança. Nesse caso, haveria a exoneração da empresa do aplicativo? Porque se esse fato for preponderante e você entender que esse fato é uma grave violação dos deveres aqui do próprio passageiro, você faria com que ele, passageiro, fosse aqui responsabilizado pelo seu próprio dano, e afastar-se-ia, então, por meio da culpa exclusiva da vítima, a possibilidade de uma eventual indenização. Vejo que nesse caso aqui, como vocês veem na minha tela, ele sofreu graves traumas, ficou 28 dias internado e, além disso, depois ainda teve que passar por fisioterapia. E é interessante que esse caso, senhores, é muito interessante porque ele estava, esse BBB, tinha recém saído do programa. Então, como ele tinha recém saído do programa, é a fase do auge, né? Do auge da sua exposição. Então, é a fase do auge de contratações, de aparições públicas, onde ele mais poderia faturar com a sua imagem. Então, aqui vocês poderiam imaginar, quem é do direito sabe disso, que eu posso vincular eventualmente até um dano material na forma de lucros cessantes, que são aqueles lucros que eu deixei de auferir em decorrência do incidente ocasionado. Pois bem, esse é o primeiro exemplo. Vamos já falar dele aqui no conjunto de aulas. No conjunto deles eu vou aproveitar estes exemplos, esses casos, para a gente discutir todos eles e ver como se aplicaria na justiça. Em relação aos outros casos, senhores, vamos lá primeiro partir para aqueles casos em que o motorista do aplicativo
está, no caso do BBB, né, do ex-BBB que tinha saído ali desse show e acaba ocorrendo o acidente por conta de um cochilo do motorista, né? O inquérito comprovou que ele tinha cochilado durante o trajeto, tinha trabalhado mais de 16, 18 horas, não tinha descansado, até porque por conta da pressão, né, de faturamento das próprias empresas de aplicativo, ele causa esse acidente e ocasiona vários ferimentos graves nesse BBB, que ele fica 28 dias internado, depois tendo que participar de fisioterapia, tendo que se submeter à fisioterapia para conseguir retomar a sua vida pessoal e profissional. Nesse caso, senhores, o primeiro fato é, se o motorista dormiu, né, seja por jornada excessiva, seja porque tinha um problema físico qualquer, se ele dorme e ocasiona um acidente, mais uma vez eu digo, descumpriu o contrato, está violado o artigo 734 do Código Civil, cláusula de segurança não foi cumprida e este motorista é responsável pelo acidente. Sendo responsável pelo acidente, se este motorista foi cadastrado e a corrida é disponibilizada por meio de um aplicativo de transporte e essa empresa de aplicativo de transporte recebe uma alta remuneração por conta deste serviço, não há como negar que ela é uma das integrantes da cadeia de fornecedores, ela é então considerada fornecedor e tem responsabilidade perante a vítima do evento danoso, nesse caso o consumidor, nesse caso este ex-BBB. Mas o fato que chamei a atenção aqui para os senhores era que ele estava sem cinto de segurança à época do acidente. E a pergunta que fiz é, o fato dele estar sem cinto de segurança exonera a empresa de aplicativo de transporte? Senhores, a boa jurisprudência, a boa doutrina diz que não. Por que não? Porque apesar de o passageiro também ter esse direito, esse dever, né, de ser, respeitar as normas de trânsito, o principal responsável por fiscalizar se o passageiro está ou não está de cinto de segurança, se está ou não está se colocando em risco a sua própria integridade física, no caso de um trajeto um trajeto feito via contrato de transporte, é o motorista. Seja o motorista do ônibus, seja o motorista do carro de passeio. Ele tem o dever de fiscalizar. Por quê? Até porque se ele não fiscalizar e se for parado numa blitz qualquer, vocês verão, quem já teve esse dissabor, vê que a Polícia Rodoviária vai multar porque é uma infração grave de trânsito. Então, se é uma infração grave de trânsito, não há como exonerar a empresa de aplicativo de transporte pelo fato do passageiro não estar utilizando o cinto de segurança. Por quê? Porque o motorista cadastrado por essa empresa de aplicativo de transporte deveria ter fiscalizado essa atividade. Se ela não fiscaliza, ela também colocou em risco este motorista, aliás, este passageiro, e ocasionado o acidente, este passageiro tem o direito a reclamar. Alguns juízes diriam que há aqui a concorrência de culpas, que é quando você tenta distribuir na medida das condutas a indenização proporcional pela conduta, tenta distribuir o valor da indenização, falando com que, não, mas então eu avalio se a sua conduta foi principal ou a sua conduta é em grande parte responsável pelo dano, eu vou te impor o máximo da indenização. Ou se a conduta da vítima contribuiu de alguma forma para o dano, eu reduzo uma parte da indenização. Então, alguns juízes diriam, não, olha aqui, ele também tinha o direito, aliás, o dever de afivelar o seu cinto de segurança. Se não fez isso, ele também é responsável. E eu não ficaria surpreso se o juiz arbitrasse mais ou menos 70% da indenização. Deveria ser, então, 70% do dano assumido pela empresa de aplicativo e 30% do dano pela própria vítima. Então é R$100 mil da indenização por dano moral, digamos assim. Dos R$100 mil, R$70 mil serão pagos pela empresa de aplicativo e R$30 mil serão suportados pelo próprio passageiro que, enfim, acabou por não usar o cinto de segurança. Mas o fato é, em minha opinião, não há a exoneração da responsabilidade da empresa de aplicativo por esses danos suportados pelo consumidor. Ok, senhores?